Olá, nessa parte 2 do vídeo de como fazer um jogo top-down, vamos continuar com as armas do personagem e fazer também o inimigo receber dano e seguir o nosso protagonista. Sim, revisando aqui o que a gente fez, né? Que a gente tinha parado aqui com o personagem, ele já tinha a sua metralhadora com as balas saindo. E a gente também ia começar a configurar o morteiro e o personagem inimigo. Vamos dar play aqui. A gente pode observar, né? Ele tem a movimentação, ele já tem a animação de caminhada, as balas saem. Só quando elas batem no nosso inimigo aqui, ó, elas não se destroem e dá um erro aqui, ó, que ele está procurando uma variável específica no personagem inimigo para conseguir fazer esse teste, que seria a vida dele. Então vamos ver aqui. Vou selecionar o nosso personagem. Ó, ele atualmente está sem script. Então vamos aqui nos arquivos. Vamos entrar no script inimigo e vamos fazer algumas. Vamos começar a adicionar o código aqui que vai fazer o teste desse dado, né? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, vamos lá, Serialized Field, vai ser uma variável de dano para a gente saber quanto dano que o inimigo dá quando bate no nosso personagem. Então, aí, private int dano. A princípio ele vai iniciar como 1. Depois a gente vai criar uma variável pública que vai ser o raio de visão e um círculo e colorido 2D para pegar esse raio de visão e adicionar como referência de distância entre os personagens. Então, vou aqui, public, float, raio de visão, vai receber inicialmente um também, e public, circle, colorido 2D. Então vou colocar aqui como se fosse como visão colida aqui, visão colida 2D. Depois a gente vai adicionar mais outra variável aqui também, que vai ser a posição que o jogador está na cena. Então vou colocar aqui um Serialized Field também, private transform posição do player. Vou adicionar aqui o Sprite Render e o Animator também para a gente conseguir gerenciar as animações do personagem. Então, vou colocar aqui Private Sprite Render e Private Animator. Certo, tendo adicionados aqui, a gente também agora tem que inicializar essas variáveis aqui. Eu posso colocar algumas funções, né, para a gente gerenciar essas variáveis que estão privadas, como a set dano e a get dano. E também posso adicionar mais outra variável aqui para a gente saber se o personagem pode dar dano ou não. Então vamos ver aqui. Private Bull. Se é o personagem está andando. Começou com false e eu vou criar aqui as funções agora que vão gerenciar as variáveis privadas, que são public Bull. Não, Bull não, void set dano e public int
get dano. Lembrando, né, que essas funções que são feitas porque essas variações dano está sendo privado, então eu posso modificar essa variável na memória ou então capturar o valor que está nessa memória a partir dessas funções aqui. Agora que a gente tem as funções básicas, a gente pode vir aqui no Start e inicializar também algumas variáveis dentro dela, que vão ser as variáveis Sprite Render, que vai pegar usar a função getComponent Sprite Render para coletar o componente que está dentro da nossa engine. A gente pode observar aqui, né? Ao clicar no nosso personagem inimigo, a gente pode observar que ele tem o comando Transform, o Sprite Render, e a gente também adicionou já anteriormente o Rigidbot 2D, setado para dinâmico e com gravidade zero, e o Capsule Collider 2D aqui, com o tamanho específico que eu quero que a colisão dele tenha. Voltando ao script, vamos continuar inicializando as variáveis. Então a próxima variável que a gente vai inicializar é do Animator, também seguindo o mesmo procedimento, né? Animator vai receber getComponentAnimator. Por enquanto aqui, ó, no nosso personagem ele não tem, mas assim que a gente finalizar esse script a gente vai voltar para ele para configurar as suas animações. Então voltando lá novamente, e eu posso perguntar aqui agora o seguinte, fazer um teste se o play está na cena, né? Então posso perguntar se if o posição do player é diferente de nulo, então ele vai pegar aqui posição do player, vai receber GameObject find GameObject with tag player ponto transform, e depois eu vou inicializar aqui, ó, que também que o raio de visão, né? Que ele tem que também ter um círculo em um outro objeto que ele vai adicionar também no personagem para tentar saber a distância que ele está em relação ao personagem do player. E se essa distância está no range suficiente para ele andar atrás. Então, raio de visão vai receber visão collider.raio. Já aqui no update, a gente vai começar a inicializar a nossa lógica de comando de como que o personagem vai se movimentar, né? Então, primeiro eu vou configurar aqui a variável de animação dele, que é o andando. Vai receber false. Depois eu vou perguntar aqui se o número de vidas for maior que zero, então ele vai fazer as suas funções, né? Então, if get vidas, get vida maior que zero. Lembrando que essa função de get vida, ela tá vindo a partir da classe pi, que é personagem, onde a gente tem as variáveis velocidade, vida e energia. Agora a gente tem aqui, se a vida for maior que zero, então a gente tem que perguntar se o personagem está olhando para o nosso personagem do jogador, né? Senão o inimigo está olhando para o personagem do jogador. Então a gente vem aqui, if se posição do player é ponto position x, opa, menos transform ponto position ponto x for maior do que zero, então ele vai estar olhando para a direita. Então a gente vai pegar aqui sprite render ponto flip x, vai receber false, que é a posição padrão. Então a gente pode vir aqui na Unity e examinar isso, ó.
Selecionando nosso personagem inimigo, quando a gente vem aqui no Sprite Render, a gente vê que ó, o Flip X desmarcado, ele está olhando para a direita. Se eu marcar, ele vai olhar para a esquerda. Então, vamos fazer o mesmo, perguntando agora outro lado, sobre o outro lado do personagem. Então, ó, se a posição ponto position ponto x for menor que transform ponto position, ele for menor do que zero, então ele vai estar olhando para a esquerda. Então esse sprite render ponto x na flip x vai ser true. Agora a gente vai fazer com que o personagem se desloque para onde o personagem está, né? Então a gente vai perguntar se ele está no raio de visão. Se tiver no raio de visão, então o personagem vai ter que ir atrás do. O inimigo vai ter que ir atrás do personagem principal do jogador. Então, posição player é diferente de nulo. Se ele é diferente de nulo e vector 3 ponto distância a posição do player ponto position vírgula transform ponto position for menor que o raio de visão. Então eu vou colocar aqui que eu vou fazer um debug log. Então debug ponto log no raio de visão e vou colocar aqui a posição do player, só pra gente saber onde é que tá aqui. Mais posição do player ponto position. E para ele o personagem inimigo se deslocar, a gente vai mexer na transformação dele, né? Onde está o vetor de posição. Então, transforma ponto position vai receber vector 3 ponto move attrwords que ele vai mover de um ponto a outro de forma meio que automática, onde o ponto inicial é transform ponto position e o ponto final vai ser a posição do player ponto transform ponto position. Opa, tá aqui position vírgula a velocidade de deslocamento versus delta time. Então é get velocidade vezes time ponto delta time. E se ele está se locomovendo, então andando, também vai receber verdadeiro. Com isso a gente pode vir no código aqui e passar para a engine para a gente ver o que acontece. O personagem está se mexendo. Por enquanto não aconteceu nada. Ah, sim, é o seguinte, faltou a gente adicionar o script no componente. Sempre lembrar que tem que fazer isso, senão não acontece nada, né, com ele. Então, vem aqui
personagem, eu vou pegar o script inimigo, adicionar ele aqui. E também, já que eu adicionei o script, eu posso já adicionar aqui o raio de visão e configurar a animação básica para ele. Então, vem aqui inimigo, vou entrar no prefab dele, vou adicionar aqui um novo componente vazio, vou renomear aqui como raio de visão, vou adicionar só um componente de esfera colida aqui 2D, ou então círculo collider, quer dizer, Physics Circle Collider 2D. Eu vou marcar como trigger para ele não bater com as outras colisões. Eu posso voltar para cá. Esse aqui eu posso aumentar aqui, vamos dizer que eu quero deixar ele maior. Vou colocar que ele tem 10 aqui de visão, para ele conseguir correr bem atrás do personagem. Ou então posso diminuir um pouco mais, colocar 6. Agora, vem aqui no script, vou pegar esse círculo colorido 2D e passar aqui como parâmetro. Ah, no prefab ele não vai aparecer porque eu não atualizei aqui no prefab. Tem que lembrar, né? Quando você atualizar os prefabs, você tem que apertar aqui em Overrides e salvar suas alterações. Então vou pegar aqui de novo, vou entrar no prefab. Tem um script aqui, eu vou puxar o raio de visão para cá. Visão collider. E a posição do player é encontrada automaticamente. Caso tenha um objeto player com a tag correta aqui, então eu vou verificar se meu personagem está correto também. Ó, a tag está aqui, ó, não está tagueado, então eu tenho que botar a tag nele, ó, tag player. E também está faltando a tag do inimigo, então eu vou adicionar logo aqui, ó, nova tag. Ah, já estava aqui em cima, tá certo. Inimigo e player. Lembrar aqui, né, modifiquei o prefab, eu aperto aqui overrides para aplicar a modificação. Agora eu tenho aqui o meu personagem inimigo com o script de comando, algumas variáveis básicas, né, de vida, o dano e o raio de visão. O raio de visão aqui, ele vai pegar a informação a partir desse círculo colorido 2D. E na teoria agora, se eu der play, ele vai começar a seguir o meu personagem. Opa, aqui ó, ele está seguindo, mas ele está seguindo bem rápido, né? Então tem que modificar aqui a velocidade dele. Vou aqui inimigo, a velocidade dele está em 5, eu vou botar para 1. Vou aplicar aqui ó, o prefab. Vamos ligar de novo aqui para ver o que acontece. Pronto, agora ele está indo aqui ó, para cima. Só que por enquanto está sem animação, né? Ele só está mesmo só se deslocando e também não está causando dano ainda no personagem do jogador. Tem uma coisa que está acontecendo com as balas também, ó, quando ela vai tentar tirar, está dando um erro que as balas somem quando entram na colisão do personagem aqui, inimigo. Então temos que fazer uma modificação simples aqui no nosso script. Então vamos lá. Vamos lá no script do personagem player. Aí vem aqui a arma, cadê? No update. Vamos a bala. Ok, ontem se a colisão for com o inimigo, ele tá fazendo isso aqui, só que se a colisão aqui ó, for por fora, ó, ele tá destruindo mesmo qualquer outra colisão que tá tendo, né? Então posso pegar aqui ó, esse objeto e botar ele aqui para dentro do. Se a colisão for do tipo inimigo, aí sim que ele destrói a bala. Agora voltando lá para a engine. Agora novamente o personagem está andando. Agora minhas balas ó, não estão sendo destruídas mais. Só quando batem no inimigo, ó, que elas somem. Certo. Tendo essa parte pronta, a gente vai voltar aqui para o inimigo e continuar ajustando o script dele. Então, vem aqui inimigo.
A gente adicionou aqui a movimentação básica nele. Agora está faltando a gente colocar uma parte aqui sobre como vamos ativar as animações e as colisões que acontece quando ele bate no nosso personagem ou na bala, né? Então, vou botar aqui, ó, se get vida for maior que 0, faz isso. Se get vida for menor ou igual a 0, então eu vou fazer o seguinte, eu vou setar a animação no nosso personagem para morte. Então vou aqui animator ponto set trigger morte. Essa variável aqui a gente vai adicionar posteriormente na etapa de animação do nosso personagem. E o mesmo aqui eu vou colocar depois de tudo para ativar a caminhada do personagem. Então vou botar aqui, ó, animation ponto set bool, que vai ser a variável andando, vírgula, andando. Então eu vai pegar o estado da variável andando e vai passar para a tag andando dentro da animação. Depois disso, falta aqui agora a parte de tratamento de colisão quando ele bate no nosso personagem, né, do jogador. Então vamos colocar aqui uma função onCollision entre 2D. Então void onCollision entre 2D. E nela vamos adicionar aqui que se if esse outro aqui eu vou trocar por collision. Se collision for capturando o game objeto da colisão, comparando a tag como player e a get vida do nosso personagem, opa, get vida for maior do que 0, então ele vai causar um dano ao nosso player, né? Então causar player e então para a gente fazer ele causar dano, né, a gente vai ter que acessar as variáveis que são herdadas do personagem, né? Ou então a vida do personagem player e diminui ela, né? Então vamos ver aqui inimigo, a gente vai pegar int nova vida, que vai ser uma variável temporária que a gente vai guardar o valor que do cálculo que a gente vai utilizar. Então vamos pegar aqui collision ponto game object ponto get component. Eu vou pegar aqui, ó, o componente personagem, que é a classe que a gente tem lá com as nossas variáveis. Aí ponto get vida. Aí eu vou subtrair do dano que o meu inimigo faz. Então get dano. E depois eu vou pegar aqui o collision ponto game object get componente personagem, vou adicionar uma vida nova, né? Então 7 vida, vou atualizar o valor da variável temporária na memória do personagem do player. E caso isso aconteça, né, ele bateu aqui, eu vou fazer com que a vida do meu inimigo ele seja zerada. Então vou colocar aqui, ó, zera a vida do inimigo. Então eu vou colocar como 7 vida
vai para zero. Aí a vida dele para zero, né? Ele vai fazer esse cálculo aqui, né? Para ativar a animação de morte e depois vai ativar a animação e posteriormente vai finalizar o personagem destruindo ele. Vamos examinar aqui se morte for menor que zero. Para destruir o player, né, eu vou fazer com que a animação de morte, quando a animação de morte for acionada, que faça com que ela elimine o objeto da cena. Então, vou ter que adicionar aqui uma nova função, que vai ser a função desativar. Então, vou botar aqui, ó, public void desative. Eu posso simplesmente mudar o estado de ativar para ativado, mas ou então destruir o objeto. Então vou botar aqui, ó. Então, game object ponto sectative false. Só que qual o problema de botar só assim para ele desativar? Porque o objeto não vai ficar na memória. E como o jogo vai ficar sempre gerando novos personagens, esses objetos na memória vão fazer com que haja um acúmulo muito grande de variáveis dentro do nosso computador, que pode acabar fazendo ele travar depois de muito tempo ligado. Então a gente pode trocar esse comando aqui por destroy. Ou então a gente pode utilizar outra técnica de reutilização de personagens desativados, mas isso aí já é uma coisa mais complexa para o futuro. Então, destrói game object, eu faço com que as variáveis desse personagem sejam liberadas da memória, dando espaço para outros processos do computador. Então, agora vamos testar aqui, vamos abrir aqui o painel de animation e o animator. A princípio aqui, né, ó, ele não tem nenhuma animação, então vou criar aqui a animação do personagem, create. Ou na minha pasta animations, vou criar aqui uma pasta inimigo. Tendo a pasta inimigo criada aqui, eu vou criar uma pasta, vai ser parado, ou uma animação parado. E agora eu posso vir aqui no lado, ó, pegar a fila de animações e criar uma nova, que vai ser a andando. E também depois vou criar uma outra animação que vai ser a morte. Tendo essas três animações, a gente vê aqui, ó, que no painel do Animator foi criado três blocos a mais aqui, ó, que são o bloco parado, o bloco andando e o bloco morte. Então, sempre o primeiro que começa, que é o laranja, né, o que é o que vai iniciar a animação a partir do verde. Então, a animação começou a rodar, ela vai para o bloco laranja, que tem os quadros da animação do personagem, ou então o rig específico dele. A partir dele a gente vai ter que passar para outro estado, né, como andando ou morte. E esse daqui é um estado, desse verde mais claro, é um estado especial que ele, em qualquer estado, ele pode ativar uma variável que vai aqui direto para a animação que a gente especificar para ele. Então, e o vermelho aqui, o exit, se você marcar a animação para ele para de rodar a animação do seu personagem. Então, vamos ver aqui, eu estou parado. Eu posso apertar o botão direito aqui em cima dele, vai aparecer esse menu, Make Transition. Eu linko essa transição com o outro painel aqui embaixo andando. E de parado para andando, e de andando para parado. E caso o personagem morra, né, então eu vou voltar aqui, ó, se Make Transition para morte. Só que é o seguinte, só isso aqui não basta para a gente controlar as animações, né? A gente vai ter que também colocar as variáveis de controle. Então vem aqui nos parâmetros, vou apertar aqui nesse mais
Eu vou adicionar aqui ó, a primeira variável booleana. Então vai ser andando com A maiúsculo. E outra variável que vai ser do tipo trigger, que vai ser a morte. Então, morte. Pronto, a variável tipo trigger vai ativar aqui quando eu selecionar a transição. Então, eu vou selecionar a transição. Vou procurar aqui as conditions da transição. E adicionar aqui, ó. Se morte for ativada, ele vai ativar. E esse outro aqui, ó, de parado para andando, eu vou colocar aqui a condição dele. Se andando for verdadeiro, então ele vai para andando. Se andando for falso, ele volta para parado. Isso a gente pode testar rapidinho aqui usando as configurações do próprio Animator. Eu posso vir aqui no inimigo, desativar o script para ele não interferir. E se der play aqui, ó, a gente vai ter aqui as variáveis. Ó. Ele está no quadro parado, se eu apertar aqui andando, ele vai para o quadro andando. Se eu desligar, ele volta para o parado. E caso tenha morte, ele vai ativar a animação de morte. Só que do jeito que está aqui, ainda falta colocar as sprites no nosso personagem. Então eu vou vir para cada animação aqui e adicionar as sprites específicas dele. Então eu vou aqui, a animação parado, eu vou procurar aqui onde estão as animações dele, no project. Eu vou vir aqui nos sprites, cadê onde eu voltei? Cadê? Prefabs, scripts, sprites. E tem aqui no meu personagem, né? Então eu vou procurar aqui. Tem o grandão, tem o pequeno, cadê? Não tá. Tá aqui, ó. A animação dele parado, vou apertar para gravar. Vou adicionar o meu frame. Agora a animação dele andando. Vou examinar aqui como é que tá as artes desse. Então vamos ver aqui, é parado. Um pé para cima, um pé para cima ou para baixo, certo? Esses quatro aqui do começo. 1, 2, 3, 4 e volta para o começo aqui. Ó, levantou o pé, baixou o pé e vai. Eu posso apertar aqui depois no botão vermelho para parar a gravação. Salvei aqui. E agora vou para a próxima ação, que vai ser a de morte. Vou voltar para gravar aqui de novo. A de morte, vou fazer. Deixa eu ver aqui. Ele tipo. Deixa eu ver aqui se eu acho mais sprite deles. Cadê? É só esse aqui mesmo que tem. Deixa eu ver aqui. Mas sendo morta eu vou deixar aqui só parado mesmo e vou mudar a cor dela. Vou deixar mais pra cá. E no primeiro frame aqui, ó, se eu selecionar o ponto, eu posso vir na cor dele, ó. Eu vou definir aqui como a cor principal branca. E se ele bateu, né, ele vai escurecendo e vai até ficar preto. Então, vou selecionar o próximo frame aqui. E a próxima cor que eu quero é preto. Então ele vai aqui, ó. Ele tá branco, aí vai escurecendo até ficar preto. E depois ele vai sumir aqui. Pra gente fazer ele sumir, né, a gente vai ter que desligar o Game Object, destruindo ele da memória. Para isso a gente vai utilizar aqui um comando chamado eventos de animação. Que a gente pode chamar uma função do nossos scripts para dentro da nossa animação executar ela durante algum certo período. Então vou adicionar aqui evento. Selecionando aqui esse pontinho azul que ficou, eu posso vir aqui no Functions, vir aqui em inimigos, inimigo que é o novo script que a gente botou no nosso personagem, métodos, que são as funções, e procurar aqui alguma função específica que é a desativa. A desative que vai ser que vai destruir o nosso objeto. Então vamos testar aqui. Você tem que lembrar de colocar essa função aqui antes do frame final, porque senão ele vai passar aqui e não vai conseguir mais executar, porque a animação vai ser encerrada antes do método ser chamado. Agora vamos testar aqui como é que fica. Vou tirar aqui a timeline de cima, vou colocar aqui embaixo de novo.
e vou dar play aqui, lembrando de religar novamente o script e salvar a atualização do prefab. Então o personagem vai ficar seguindo, ó. Quando ele bater no meu personagem é pra ele entrar na massa de morte e sumir, ó. Agora vamos ver se as balas estão fazendo algum dano nele aqui. Ó, tá vendo? As balas conseguiram dar dano nele e ele sumiu também quando morreu. Agora a gente tem que adicionar também uma barra de vida em cima dele pra gente saber qual a vida que o inimigo tá quando ele leva o tiro, né? Então, para isso a gente vai selecionar normalmente o nosso prefab. Vamos criar aqui um novo canvas. Também aqui em UI. Vamos criar aqui um painel. Ele criou esse painel, só que esse painel ficou muito grande aqui por causa do canvas. Então a gente vai ter que selecionar aqui, ó, a câmera ativa no espaço. Então vamos procurar aqui câmera, Space. Ixi, cadê aqui? Onde é que tá? Ah, vou pegar daqui dentro, fora mesmo. Pronto, canvas, Space. Procurar aqui a câmera que está na nossa cena, My Camera. E vou selecionar aqui como espaço da câmera. Cadê? Pronto, ele vai aqui, ó, se organizou para o tamanho certo. Aí depois eu vou colocar aqui, ó, em Word Space para ele ficar livre. Eu consegui mexer aqui, ó, o tamanho dela. Então, posso puxar para cá. Organizar aqui um pouquinho menos e colocar aqui, ó, pronto. Então eu tenho esse painel aqui que vai ser o painel do slider. E vou ter que colocar outro painel duplicado aqui que vai ser o fio, que vai ser o preenchimento do que está sendo exibido. Então fio. Esse painel slide que eu posso modificar aqui, ó. Em vez de deixar ele transparente, eu deixo ele mais branco. E o fio também, eu tiro a transparência dele aqui e mexo no alpha. E eu vou colocar em vermelho aqui. Agora o que a gente vai fazer aqui para esse slide funcionar? A gente vai ter que adicionar um componente chamado slider que vai ficar gerenciando essas transformações. Então eu vou adicionar aqui componente slider. E para a gente usar ele aqui, a gente vai desligar a interação, vai desligar aqui as cores que modifica automaticamente e vamos depois puxar aqui, ó, o elemento fio aqui para dentro. A princípio, né, ele vai começar com o mínimo 0, o máximo 1. Zerado a gente puxa aqui, ó, para 100% para ficar 1, para ficar completo. Aí depois disso a gente precisa de um script que vai controlar como que a variável do personagem vai passar como feedback para esse slider. Então a gente vai ter que voltar nos scripts e criar um novo script chamado barra de vida. Então vamos ver aqui. Fechar aqui essas sprites que estão muito grandes. Volta para os scripts. Opa. Vou criar aqui create behavior script barra de vida e agora com o script barra de vida vou puxar ele aqui para o slider. Cadê? Ele está atualizando alguma coisa aqui ainda. Pronto, atualizou. Vamos lá de novo. Vou puxar a barra de vida aqui para o slider. Por enquanto ele está vazio, então a gente vai dar 2 cliques para editar o comportamento dele. Novamente remover aqui esses comentários. E ele vai funcionar o seguinte: ele vai primeiro ser public slider.
slides, vidas restantes. Só que você pode ver que esse slide aqui ele ficou com vermelho, né? Porque ele precisa de uma biblioteca específica para funcionar. Então a gente vem aqui no usim, Unity engine.ui. E agora vamos adicionar mais algumas variáveis aqui. Vamos pegar aqui, ó, public personagem, para pegar as variáveis internas que o personagem atual tem. E vou criar aqui uma outra variável que vai ser privada, que é selected field para ela ser exibida no Unity, e private int vidas restantes. Ela vai começar aqui com 0. E no start a gente vai inicializar essas variáveis, né? Então vamos ver aqui. Se o personagem for diferente de null, e o slide de vida restantes também for diferente de null, então vou aqui, ó, slide vida restantes ponto min, min value vai receber 0, e slide vida restantes max value vai receber o personagem ponto get vidas, para ele pegar o máximo da vida que o personagem tem quando ele inicia o jogo. Pronto. E no update a gente vai colocar o seguinte: se o slide de vidas restantes for diferente de null, e vidas restantes vai receber personagem ponto get vidas, e slide de vidas vai receber vidas restantes. Aí assim agora ele vai atualizar aquele valor e mexendo na exibição da barra vermelha. Então vamos voltar para Unity para configurar essas variáveis. Você volta para Unity, normalmente selecionamos o inimigo, procuramos aqui onde está o script, está no painel. Então vou botar aqui, ó, que o personagem vai ser o próprio inimigo, e o slide de vida restante vai ser o componente slider que está aqui no painel slider. Então aqui, ó, o componente slider ele vai entrar aqui novamente no próprio local. Então se eu der play agora, ó, vamos examinar o que acontece. O personagem está correndo atrás do meu personagem do player. Se eu der bala nele aqui, ó, vai diminuindo a vida dele, ó, diminuiu, morreu. Outra coisa que eu posso fazer aqui também, só para não dar dano no personagem principal, né? Eu posso vir aqui na animação dele, e quando ele chegar na animação de morte, eu posso selecionar aqui, ó, o componente de colisão e desligar. Então vou botar para gravar aqui, ó. Se ele morreu, ele desliga a colisão, para ele não dar dano no personagem caso ele tenha sido morto já. Agora que a gente já tem a barra de vida no nosso inimigo, vamos fazer uma barra de vida também pro nosso personagem player. Então vamos criar aqui, ó, na interface, vamos procurar aqui onde está o canvas principal. Então o inimigo aqui, vamos confirmar se ele está salvo aqui direitinho, os prefabs. Ó, faltou salvar, lembrar sempre de salvar para não esquecer. Então vou criar aqui, ó, temos a câmera da nossa tela. Vou criar aqui um novo UI.
Cadê aqui? Painel. Opa, ele criou aqui fora do canto. Deixa eu agitar. Vou criar aqui fora o i canvas. Pronto. Aí essa canvas aqui vai ser a canvas da interface, né? Então coloca canvas o i é a interface do usuário e vou ajustar o tamanho dela, né? Então vem aqui em Screen Space Camera, vou procurar a câmera que está em jogo. Aí ela se alinhou aqui ó, o tamanho da câmera. Lembrando que a minha câmera aqui está organizada para 16:9 ou então Full HD, né? Que é o tamanho padrão aqui da tela. Vou colocar aqui a câmera. Essa daqui fica travada mesmo no tamanho da câmera para não sair do canto. E agora nessas canvas aqui eu posso botar ela aqui para cima para não misturar muito com as coisas de baixo dos prefabs do player e do inimigo. E nela aqui eu vou criar agora o i painel. Cadê? Aqui. Aí nesse painel ele vai ficar aqui em cima, onde vai armazenar tanto a parte do rosto do personagem quanto a barra de vida que ele tem. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso desligar essa imagem para ela ficar transparente. E dentro desse painel aqui eu vou criar um outro painel que vai ser a minha barra de vida. Então, criar o painel que eu vou esticar ele para cá, mais ou menos. Colocar mais por aqui. Agora eu vou ter que pegar aqui e renomear aqui. Então vai ser painel slide. Vou duplicar, colocar dentro desse. Lembrando aqui, ó, o layout eu vou colocar no padrão, já está aqui já. E agora eu vou ajustar aqui a opacidade. Eu vou colocar 100%, esse vai ser vermelho. Esse daqui vai ficar em 100% também, mas só que branco. E vou renomear aqui, esse aqui vai ser o painel fill. Agora eu vou aqui no painel slider, eu vou adicionar o componente slider. Vou desligar aqui a interação, as cores e vou puxar o fio aqui para dentro. Fazendo isso novamente, ele ficou de 0 a 1, eu vou botar em 100% novamente. E agora eu vou adicionar o mesmo script que a gente botou no inimigo, só que agora para esse painel aqui. Então eu vou procurar aqui adicionar componente. Ou então eu posso procurar aqui pela própria parte, então vai ser o barra de vida. Então o que o barra de vida vai precisar? Ele vai precisar do slide. E vai precisar do personagem de onde ele vai pegar as variáveis. Então o personagem que ele vai pegar aqui é o player. Só que agora falta enfeitar aqui um pouquinho mais. Então eu vou colocar dentro desse painel um novo objeto, o i imagem. E essa imagem aqui vai ser a cabeça do nosso personagem. Então eu vou procurar aqui a imagem dele. Se tem só a cabeça, eu acho que tem que ser separado. Ó, por enquanto aqui ó, não tem, então pô, vou mostrar uma coisa que tem aqui de máscara, né? Eu vou pegar aqui, vai ser essa imagem redonda. Ou então outra aqui, cadê? Deixa eu achar uma mais legal. As vermelhas, pronto. E vou habilitar ela aqui como pode ser visível. E agora vou adicionar outra nova imagem, o imagem. Vai ser o nosso protagonista aqui, ó, parado. Vou configurar como para ele preservar o aspecto. Cadê aqui? Setive. Cadê? Aqui embaixo, preserva o aspecto para ele ficar na escala certinha. Eu posso deixar assim, só que eu quero mostrar aqui só o rosto dele, né? Então eu vou voltar mais para cá. E eu posso usar um componente chamado máscara para a gente ocultar essa parte aqui do personagem que for para fora. Então, vou adicionar aqui máscara.
Mask. Pronto, agora ó, ele ficou escondido dentro do nosso objeto. Então aqui vai ser o rosto, retrato. Agora a gente pode testar se realmente está funcionando, né? Se o nosso personagem está levando dano quando o inimigo bate nele. Então, dá play. O inimigo está levando dano quando bate na bala. E quando ele bate no meu personagem, ele dá dano e some. Pronto. O- Outra coisa que eu posso fazer aqui, né? Já que temos aqui esse morteiro, eu posso também habilitar ele como uma bala. Posso adicionar aqui o componente bala. E posso adicionar aqui qual o dano dele. Esse morteiro, vamos ver que o dano dele é 3. Só que a velocidade dele é menor, é 1. E esse morteiro aqui, ele também pode sair, ó. Em vez de sair da arma 1, ele sai da arma 2 aqui, ó. Que o personagem tem. Então eu vou selecionar esse morteiro e vou transformar ele no prefab. Console. Ah, ele já é um prefab, só atualizar aqui overrides. Vou deixar ele desligado por enquanto. E vem aqui ó no míssil. Arma 2. Ó, na arma 2 por enquanto está sem script. Então vou adicionar aqui a arma 2. Então arma. Então vou ter aqui ó. Eu tenho que configurar a saída do tiro. Então vou adicionar um novo objeto vazio. Create empty. Saída do tiro. Vou passar a saída do tiro aqui para a ponta. Então aqui saída do tiro. O cursor, eu posso usar o mesmo cursor que tem ali no outro personagem, né, que é a mira. Então, mira vem aqui pro cursor. E a bala vai ser o morteiro. Então vem aqui nos prefabs. Procurar o morteiro. E bater aqui. Pronto. Então agora se eu posso salvar aqui ó, o player. Também o prefab dele. E só aperto aqui play. Eu tenho aqui também ó, a arma que eu posso usar aqui ó, contra o inimigo. Opa. Ah, faltou adicionar os componentes de colisão ao morteiro. E pode ver que a arma também ficou abaixo do personagem aqui. Então vamos agitar essa ordem também da lei. A arma aqui ó. A leia da arma tá em 0, tem que botar em 3 para ficar para frente. Aplico o prefab para atualizar. Ligo novamente o morteiro e ajeito aqui as colisões. Né? A princípio só tem o rigid body 2D. Vou adicionar aqui o on trigger enter. Cadê? Bala. Eu vou adicionar o componente trigger aqui. Cadê? Físico 2D. Vou colocar uma cápsula. Essa cápsula que eu diminuo o raio dela. Cadê aqui? E vou colocar aqui como ela na horizontal. Opa. Agora aplico novamente aqui o prefab.
Vou desligar e vamos testar novamente para ver se agora está funcionando. Então agora está normal aqui, ó. Vou dar um tiro no inimigo. Este não bateu nele, vamos ver o que foi aqui. Ah, esqueci de ligar no morteiro, que ele é tipo trigger ou com a colisão. Então, lembrando que de ativar o trigger, senão vai dar erro. Aí de novo atualiza aqui o prefab dele. Vamos desligar ele da cena e aqui agora, ó, o dano tá saindo aqui, ó. Só que a gente tem duas armas, né? Só que a gente pode fazer com que essas armas sejam intercaladas entre uma e outra, né? Então vamos ver aqui. Eu posso criar aqui então um script que vai auxiliar, né, essa troca de armas, né? Então vou aqui, o create mono behavior script, trocar arma. Esse script de trocar arma que eu posso colocar dentro do play. Ah, tá atualizando aqui um pouquinho. Pronto, puxei o script para dentro do play. Ficou aqui embaixo, cadê? Trocar arma. Vamos abrir aqui no editor. E vamos colocar as variáveis para coletar essas armas que o personagem tem. Então, vamos lá. Então, vou colocar aqui, ó, public game object arma 1. Opa. Public game object arma 2. E no pedido eu posso perguntar aqui, ó, se if in, opa, input ponto get key down. Aí a arma eu quero que troque nos números no numéricos 1 e 2. Então vou perguntar aqui key code. Vou procurar aqui, cadê o numérico? É, deve ser esse keypad aqui mesmo. Eu vou colocar aqui keypad 1. Então se set ative arma true e arma 2 é falso. E o contrário aqui, se o keypad é o keypad 2, essa aqui fica falso e a outra ativa, fica true. Salvar aqui. Vamos testar aqui, vamos colocar o player. Vamos botar aqui nele arma 1 e arma 2. E salvar o prefab novamente. Se der play aqui. Tá tirando, só aperto. Opa. Ah, peguei o errado aqui. Peguei dos teclados numéricos. Realmente. Se eu bater aqui, ó, ele troca. Se eu botar 1, 2, ele fica trocando entre as armas. Vou trocar lá o comando no script. Então é o keypad. Acho que eu devia ter pegado o numpad aqui.
Ah, tá certo, é no alfa mesmo. É que o alfa numérico, que são as teclas que ficam em cima das letras. E o que impede é o teclado extra que fica ao lado. Alfa 2. Agora vamos testar novamente. Pronto, agora eu tenho, né, a munição comum. E se eu aperto 2 eu tenho a arma com a munição mais forte. Só que tá vendo que ele está sendo muito rápido, né? Eu posso também modificar o tempo que essa arma sai aqui, a munição dela, que está muito rápido. Então vou arma 2. Ao intervalo de disparo eu vou colocar para 0,5 aqui agora. E salvar novamente o prefab. Agora dou play. Pronto. Agora que já temos as armas, o inimigo perseguindo o nosso player, então a gente tem que adicionar também um pouco de som, né, nesse jogo. A princípio, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir os menus do Audio Mix. Então, Windows, vem áudio, procurou aqui o Audio Mix. Aí ele vai abrir aqui embaixo, ó, a configuração do mixes. Os mixes são controladores de volume e que vão executar os sons em diferenciados gatilhos, né, do nosso jogo. Então, posso adicionar aqui, ó, um novo mixer. Eu vou colocar aqui que é um Audio Mixer. E esse Audio Mixer aqui ele vai ter aqui, ó, a princípio o volume master, que vai controlar todos os outros sons. E vamos adicionar alguns outros componentes aqui, né? Então eu posso adicionar aqui no master, ó, apertando mais. Vou criar um novo grupo, então vou adicionar aqui que ele é o de música. Se eu adicionar mais aqui de novo, ele criou um novo, vou colocar aqui que é o SFX, que são os efeitos sonoros. E adicionar mais um aqui que vai ser o de interface, que é o do Wii. Para a gente conseguir acessar esses parâmetros aqui para a gente controlar dentro do script da Unity, a gente tem que selecionar cada um deles. Vim aqui em cima, ó, no espectro, onde tem esse aqui perto de atenuação, aí volume, aperto com o botão direito e clica aqui em expor variável para o master aqui. Aí com isso ele vai mostrar essa variável no script. Então a gente vai fazer aqui a mesma coisa com os outros, né? Lembrando que quando a gente fizer isso, vem aqui embaixo, ó, na variável exposta, ele vai criar um nome aqui padrão. Só que é bom você renomear para o mesmo nome que você tem aqui no seu controlador de áudio. Então, vou renomear aqui para master. O outro aqui de novo, música. Vou fazer do meu jeito, clicando no botão direito, expor para o script. Ele vai gerar aqui a variável, renomear aqui para música. O SFX também, expor para o script. Chegou na variável que ele criou e renomeei aqui para SFX. A gente vem aqui no UI também, do meu jeito, expor a variável para o script. Chegou na variável exposta, renomeei aqui para UI. Salva aqui. E vamos colocar a princípio aqui uma música para tocar no plano de fundo do nosso jogo. Então posso criar aqui um novo objeto vazio. Create empty. Vai ser música. E esse componente de música que a gente vai adicionar, ele vai funcionar baseado no que tem aqui na câmera, que é um componente chamado Audio Listener, que vai ser o componente que vai ficar escutando esses efeitos sonoros. Se esse componente aqui não estiver ativado, você não vai conseguir escutar nenhum tipo de música ou efeito sonoro saindo do seu jogo. Então verifique se sua câmera tem esse componente aqui, o Audio Listener, quando é ativado ou é adicionado nela. E
Posteriormente aqui, né, no componente música, a gente vai adicionar um componente chamado aqui Audio Source. Então vamos aqui adicionar componente áudio, Audio Source, que vai ser a fonte de áudio. Esse Audio Source ele pode ser uma fonte de áudio de ambiente ou de efeito de algum componente que você vai adicionar. Aí nele eu posso adicionar aqui um output de onde é que está saindo. Esse aqui vai ser o de música, então vou colocar que ele está saindo na saída da música. Eu quero que ele inicie tocando assim que o jogo começa a rodar, ou quando ele começa a aparecer na cena, e esse objeto aqui fica em loop. Para a gente conseguir tocar, né, essa música, a gente precisa de um arquivo de áudio também. Então vou criar uma nova pasta aqui, create folder audio, e vou pegar aqui o meu componente, uma pasta aqui de músicas, onde eu vou procurar algum efeito aqui para a gente testar. Então vamos ver aqui outro, máquinas, cadê esse material? Pronto, vou pegar esse aqui de exemplo mesmo, só para ficar fazendo um efeitozinho. Então eu posso puxar esse arquivo aqui para da Unity. E eu posso selecionar ele aqui, eu posso testar dando play para ver se está tocando mesmo. E depois eu posso adicionar aqui no música, puxar o componente para cá. E quando eu ligar o jogo, ele vai começar a tocar de forma. Cadê aqui? Ah, sim, ó, o som está desligado aqui, ó. Pronto. Agora deve aparecer. De vez em quando ele fica tocando aqui, ó. Você pode ver, ó, que a camada aqui de áudio, ele está sendo aqui embaixo. Eu posso controlar aqui, ó, direto do jogo, se eu apertar editar. Eu posso controlar a saída da música aqui, ó, que é de onde ele está saindo. Ou então a camada completa aqui do master, né? A música vai ficar no volume normal, só que no master aqui, ó, ela vai ficar reduzida, ó, que é o volume geral do jogo. Colocar de volta aqui. Então, uma coisa que a gente pode botar, né, a princípio aqui, são o som das balas, né, que a gente tem. Então, temos a bala e o morteiro. Então, na bala, eu posso colocar um componente aqui de áudio, áudio source. Como é um efeito sonoro, né, eu posso botar aqui, ó, que a saída vai ser dos SFX. E eu vou procurar aqui um novo efeito sonoro para essas balas. Então, vou pegar aqui. Deixa eu ver. Máquinas. Combate Gore. Cadê? Não. Card Game. Retro. Deve ter o Airpon aqui, as armas. Pronto. Vamos testar aqui. Peguei o shot aqui então. Deixa eu ver se tem alguma de explosão aqui. Cadê?
pegar esse aqui mesmo por enquanto, que é quando bate ele vai fazer esse barulho aqui. Ou então quando sai, né? Então, vamos ver aqui. Então vamos pegar a bala, adicionar aqui o elemento de áudio. Assim ele vai tocar assim que saiu, só que não vai ficar em loop, né? Ele vai parar. E o mesmo salva aqui o prefab. Vou copiar esse componente e vou colocar também aqui no morteiro. Áudio source, parte componente values e salvar aqui o prefab. Vou desligar de novo eles, o bala e o morteiro. E vamos testar aqui o que acontece quando damos play aqui. Pronto, a música tá tocando. Aí quando eu dou um tiro, ó, ele toca o áudio. Agora a gente pode botar um efeito de morte aqui para o personagem, né, do zumbi, quando ele bater no o soldado, ele dá um grito, alguma coisa assim. Então, para isso a gente tem que alterar o script. Então a gente vem aqui no script do nosso inimigo. Mas antes vamos pegar o seguinte, vamos procurar um efeito para ele aqui. Deixa eu achar aqui. Tem o de combate. Vamos ver que se tem push. Vamos ver que tem de osso. Colocar esse daqui, que quando ele bate no personagem dá um som de soco, alguma coisa assim. Puxei pra cá. A gente vai selecionar o nosso personagem, vai mexer aqui no script do inimigo. Vamos adicionar mais uma variável aqui a ele, que vai ser o audio source. Então, public audio source. Vamos pegar esse audio source, ele vai ser o seguinte, ele vai ser inicializado no start aqui, cadê? Audio source, vai receber get component audio source. E depois a gente vai fazer o seguinte, vamos criar uma nova função aqui para ele. Vai ser a função pública, public void play audio. Eu vou pegar aqui o audio source ponto play. Com isso eu vou pegar o componente audio source e dar play no som que tiver dentro dele. Então salva aqui. Só que é o seguinte, vocês vão ver que cadê cantar inimigo 1 adicionar aqui o áudio no inimigo, adicionar componente áudio source. Então ele vai pegar aqui, ó, o punch e vai sair nos efeitos sonoros também esse barulho. Aperto salvar. Só que é o seguinte, a gente vai ter que configurar aqui, ó, para ele não tocar quando inicializar. Então ele vai ficar desligado e vai tocar só quando a animação for chamada. Então eu vou selecionar o meu inimigo,
Vou aqui no Animator e vou procurar aqui, cadê Animation? E quando tiver aqui ó, na animação de morte, assim que ele inicializar aqui, eu vou chamar um evento de animação, Animation Event. Vou aqui no espectro e procurar a função que tem aqui no inimigo, que foi aquele que fez agora há pouco, que é a toca Play Audio, né? Então, Play Audio. Agora, assim que inicializar aqui, ele vai tocar esse efeito sonoro, vai ficar preto e vai se desligar o objeto. Então, salvar aqui e vamos testar de novo. Play, tá, tirou, lá, bateu aqui, ó, tocou e se destruiu. Agora que já temos o jogador, o inimigo e os sons gerados pelo inimigo jogador, além das barras de vida, a gente pode colocar também agora um tipo de criador de inimigos que fica criando de forma constante vários inimigos para que você consiga criar um loop de gameplay onde o seu personagem tem que matar o máximo de inimigos possíveis e depois coletar pontos, né? A princípio eu vou colocar aqui então o seguinte: a gente vai ter um objeto vazio que vai armazenar diversos pontos dentro dele e vamos criar um script que a partir desses pontos ele fica randomizando a criação de um inimigo em uma posição específica de forma aleatória. Então vamos começar aqui. Vou criar aqui um objeto vazio, create empty, aí vai ser um criador de inimigos. Eu vou colocar uma tag aqui para a gente ver onde é que ele está. Ele está bem no centro. Não está no centro, vamos colocar aqui no 00. 00, pronto. Agora a gente vai pegar essa tag, que é um objeto vazio, vamos adicionar vários pontos dentro dele aqui. Vamos adicionar 9 pontos a princípio. Create, vamos ver aqui, P. Vamos duplicar aqui. 8. Colocar 9 aqui a princípio. Na verdade ficou 10, né? Quer dizer, aí eu vou colocar uma tagzinha aqui para a gente saber onde é que eles estão. E cada ponto desse aqui agora eu vou distribuir entre as regiões fora do mapa daqui da minha câmera. Então vou colocar aqui um para cima. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho o tamanho dos ícones. Agora outro aqui para o lado. Aqui um para o meio. Um para baixo. Outro para cá. Para cá. Outro, um para cá. Um para cá eu posso colocar mais esses dois aqui em outro canto mais aleatório aqui também. Um para cá. E esse outro para cá. Pronto, esses pontos aqui vão servir de referência para a gente ficar criando vários inimigos a partir de um certo tempo, né? Então, o inimigo principal aqui eu posso a princípio desligar. Eu vou colocar o meu personagem também no centro da câmera, no 00. E esse objeto aqui eu vou criar um script para ele. Vai ser aqui criar inimigos. Ou então criador de inimigos. Eu vou puxar o script para o objeto e vou entrar no editor aqui. Entrando no editor, a gente remove os comentários novamente e vamos criar algumas variáveis aqui, né? Vamos precisar de
uma variável do tipo vetor para a gente guardar esses pontos que a gente volta lá como referência e guardar também os inimigos que a gente quer que ele randomize para entrar na cena, né? Então vamos aqui, public GameObject vai ser um vetor. Como a gente quer definir o vetor, ele vai usar essas as caixas para definir que vai ser um vetor. Por enquanto aqui ó, ele não tem ele está aberto sem nenhum valor aqui, porque é um vetor que pode ser redimensionado dentro da engine. Aí vai ser os inimigos. Opa. Aí public GameObject. Opa. Posição. Dois inimigos. E eu vou criar aqui uma variável de tempo que vai dizer quantos milissegundos eu vou ter, quantos segundos eu vou ter para recriar o inimigo e um cronômetro interno para ficar resetando esse tempo. Então, public float tempo do novo inimigo. Aí tá, lembrando que tá aqui em segundos. Vou diminuir aqui um pouquinho, vou colocar para 10. E vamos colocar aqui agora um temporizador básico aqui também. Prevent float cronômetro. Cadê? Cronômetro do inimigo. Pronto, ele inicializei aqui com 0 também. 0. E agora no start não precisa inicializar nada. Vamos aqui para o update. No update a gente vai colocar aqui o cronômetro do inimigo. Vai receber time.delta time, que é a atualização da tela e do fluxo do jogo. E se o cronômetro do inimigo for maior que o tempo do inimigo, aí eu vou botar aqui transform ponto, vai receber posição dos inimigos randomizado de 0 até length -1. Aqui em cima na posição do inimigo é o tipo transform também. Eu coloquei como GameObject, mas é melhor botar direto aqui como transform. Transform. Agora sim. E recebeu a randomização. Então o GameObject inimigo. Ou seja, eu estou criando um novo objeto aqui que vai entrar em cena. Vai receber a instância de um prefab. Então, inimigo vai receber instantiate inimigo handle
Random Range Let, tá certo aqui. Certo. E depois eu vou botar aqui que um new vector 3, onde a posição que ele vai gerar vai ser a posição do ponto x, y e z. E posteriormente aqui eu vou opa, tá aqui, faltou um negócio. X, Y, Z e faltou mais o que? Ele vai receber também o ponto transform rotation, e ele vai gerar um novo prefab como um novo GameObject. E depois aqui no final a gente vai zerar o cronômetro. Então o cronômetro recebe 0. Salva aqui. E vamos testar lá na engine agora. Cadê? Agora aqui na engine a gente vai observar que a gente vai ter aqui, ó, um vetor de inimigos, a gente pode adicionar objetos e um vetor de pontos. Então vamos adicionar aqui o tempo de respaldo de cada inimigo está 10 segundos. Deixa eu ver que não teve nenhum erro aqui no console. Então vou adicionar um inimigo que eu quero que ele randomize. Vou colocar uns 3 aqui. Por enquanto eu só tenho um inimigo, mas ele vai servir como exemplo aqui. Então vou pegar aqui o inimigo 1. E eu tenho os pontos onde ele vai ficar surgindo. Então eu tenho 10 pontos aqui, 0 a 9. Então vou adicionar aqui 10 pontos. E cada ponto eu puxo aqui para a lista que foi gerada. Tá. Vou rodar aqui de novo. Ó, começou a surgir os inimigos. Só espera mais um pouquinho, ele deve aparecer mais um outro aqui. Ó, apareceu outro aqui em cima. Ao sair da área de visão ele para, ó. Não persegue mais. Esse é o básico do jogo top-down, né? Eu espero que com isso vocês consigam compreender, tenham conseguido compreender melhor, né, como é que faz um jogo simples desse estilo. E eu quero ver depois como é que ficou o resultado do que vocês fizerem, né? Até a próxima.